eu sou estudante do 5º período de enfermagem da Faculdade Facite, em Santa Maria da Vitória, e hoje eu vou estar fazendo um resumo sobre sinais vitais para a matéria de semiologia e semiotécnica, para me ajudar a estudar para a minha prova prática e para ajudar você aí também que está com dúvida. Eu aprendi que ensinando você aprende mais do que você ouvindo alguém falando ou lendo, então eu resolvi testar essa técnica agora. Ignore os barulhos de fundo, porque o meu foco aqui não é nem tanto ensinar vocês, mas é mais para mim aprender mesmo. Mas enfim, eu te ajudo, você me ajuda, tá? Então, sinais vitais, para começar, os sinais vitais são os sinais que o paciente apresenta, os sinais de vida que ele apresenta, né? Vai ser o quê? Frequência cardíaca, frequência do pulso, vai ser frequência respiratória, vai ser a pressão arterial, a saturação de oxigênio, a glicemia capilar, a dor do paciente. Então, esses são os sinais vitais, né? São 5 sinais vitais e cada literatura altera-se, dependendo da literatura, né? Adiciona a glicemia capilar e a oximetria de pulso, né, que é a saturação, como eu já falei para vocês. Vamos começar pela frequência cardíaca. A frequência cardíaca normal para um paciente, né, a frequência cardíaca é a frequência dos batimentos do coração, né, a frequência que o coração bate, né. O normal para o coração é de 60 a 100 batimentos por minuto. E a frequência cardíaca não é a mesma coisa do pulso, mas eles têm o mesmo parâmetro, que é 60 a 100 batimentos por minuto. Então, pulso e frequência cardíaca, 60 a 100 batimentos por minuto. Esse é o parâmetro normal. A frequência cardíaca é a frequência do coração e o pulso é a frequência de pulsação das artérias, né, das áreas mais periféricas. Então, artéria e coração. 60 a 100 batimentos por minuto. Para a gente aferir o pulso, né, você vai colocar 2 dedos na artéria radial. A radial? Radial, que fica nessa posição aqui, ó, abaixo do dedo que está ligado ao osso, ao rádio, né, o que a gente chama de rádio, e vai segurar aqui e contar por 1 minuto a pulsação. Se a frequência estiver acima de 100 batimentos por minuto, a gente chama de taquicardia, ou seja, taque quando está alto. E quando está abaixo de 60 batimentos por minuto, é bradicardia, ou seja, brad baixo, taque alto. Eu lembro assim, taque é quando você está tendo um ataque ali, então tá nas alturas. Então taque é alto e brad é baixo, porque brad e baixo parece. Eu consigo associar bem falando assim. Então, taquicardia, frequência cardíaca alta, bradicardia, frequência cardíaca baixa. Mas tem uma diferenciação aí só na hora do termo, né? Do termo de você falar taquicardia, bradicardia, você está falando do coração. Mas agora quando você fala os batimentos do coração, né? Quando você fala agora taquisfigmia ou bradisfigmia, é do pulso. Então, quando fala esfigmia, pulso, cardia, cardio, coração. Agora, a frequência respiratória, né, nos sinais vitais ainda, a frequência respiratória, o normal é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, ou seja, 12 a 20 inspiração do tórax. Para a gente aferir a frequência respiratória do paciente, você vai prestar atenção, observar os movimentos torácicos por 1 minuto. Nada de fazer o macete de você contar 15 segundos e multiplica. Essa é a técnica errada, porque o paciente pode do nada mudar a respiração e aí a gente vai estar anotando ali um parâmetro errado. Então é melhor contar por 1 minuto. E normalmente a gente associa essa avaliação, né, da frequência respiratória com outro sinal vital, como por exemplo a pressão arterial, que você vai colocar ali por 1 minuto. Quando é o aparelho digital, você coloca no pulso do paciente por 1 minuto e vai ficar lá 1 minuto, né? Então você vai nesse 1 minuto, já aproveita e já conta as incursões respiratórias, abertura e fechamento do tórax. Abaixo desse valor, né, de 12 a 20 RPM, abaixo de 12 vai ser considerado bradipneia, o mesmo assunto lá do taque e bradicardia, ou seja, bradipneia, pneia, respiração, ou seja, respiração abaixo do normal, abaixo de 12 vai ser bradipneia e acima taquipneia. Se tiver mais de 20 incursões respiratórias por minuto, taquipneia. Pressão arterial. Pressão arterial não tem muito o que a gente falar, né? A gente já sabe que a gente vai medir a pressão arterial do paciente com o esfigmomanômetro e o estetoscópio. O normal é o famoso 12/8, o normal é 120/80. O ideal que a gente aprende é 120/80
Mas tem a PA mínima, né, que é 90/60. Esse é o mínimo. Passou abaixo disso, já vai ter uma hipotensão arterial. E acima disso, uma hipertensão arterial, ou seja, pressão alterada. Cada pessoa tem seu parâmetro, sua PA normal. A gente vai aferir a pressão arterial com o auxílio, como eu falei para vocês aí no início, do estetoscópio. Eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês. Acredito que todo mundo conhece esse aparelho. O meu é Bic. Eu não tenho dinheiro para comprar o último, mas enfim, o aparelho é esse aqui que vai colocar na artéria na hora de aferir a pressão arterial. E o esfigmomanômetro, é um nome difícil de falar, que tá apoiando o celular agora para vocês, então eu não vou pegar ele, mas eu acredito que você já deve conhecer, como esse aqui é um resumo, né? A gente só vai falar mesmo mais assim, por cima, os parâmetros dos sinais vitais. Outro parâmetro também é a dor. A dor, ela já vai ser um pouco difícil de você mensurar, porque é um sinal subjetivo. Não sei se vocês aprenderam, né? Como a gente aprendeu na faculdade, sinais subjetivos são aqueles sinais que você não consegue aferir, igual uma pressão arterial. A pressão arterial é um sinal objetivo, porque você aferiu ali, deu um valor exato para você. Já o sinal subjetivo, como a dor, você não consegue mensurar ali o valor exato. Você só consegue saber, tipo assim, tem as escalas de dor, né, de 1 a 10, e você vai mostrar para o paciente e ele vai apontar qual que é a dor que ele está sentindo. Você vai ter que, a partir dali e do exame físico, né, você olhar para ele, inspecionar para saber se ele tá mesmo com a dor que ele se referiu. Aí você vai e anota no prontuário a que você achar que é a dor que ele tá no momento. Então, é um sinal subjetivo, você tem que ir pela avaliação do paciente, mesmo pela fala dele, pelo que ele apresenta, o que ele fala e o que você também consegue ver a partir daí, né, da inspeção. Temperatura também é um sinal vital muito importante, porque o sistema nervoso central precisa de uma certa temperatura para ele conseguir trabalhar. Então, a temperatura considerada normal nas literaturas, assim, se você for fazer uma varredura ali das literaturas, né, do que fala nos livros, a gente chega ao ponto que a temperatura ideal é de 36 a 37,4 graus Celsius. Então, essa é o normal. Acima de 37,4 graus Celsius, 37,5, já vai ser considerado febril, né? Febril, chegando ali na febre, mas ainda não é totalmente febre, né? Então, tem o parâmetro. Hipertermia vai ser temperatura elevada e hipotermia, temperatura baixa temperatura. O valor considerado para hipotermia é abaixo de 35,9 graus Celsius. Então, abaixo de 35,9 já é hipotermia, ou seja, temperatura baixa, temperatura corporal baixa. E acima de 39 graus Celsius, hipertermia. Por quê? Acima de 37,5, né, 37,4 para cima, 37,5 para cima, na verdade, é febril, como eu falei para vocês. Então, não pode ser determinado ali que já tá com febre, já tá com hipertermia. Então, acima de 35 é febril, tá ali tipo uma pré-febre, quase ficando com febre. E a temperatura a gente vai medir, né, com um termômetro, usa o termômetro. Existem também fitas térmicas que a gente coloca. Eu nunca tive acesso a essa parte, então não consigo explicar para vocês direito como funciona. Mas normalmente a gente usa o termômetro para medir a temperatura axilar, e é importante também lembrar de sempre anotar no prontuário TAX, ou seja, temperatura axilar, e depois em seguida o resultado que deu. Então, TAX por quê? Porque tem que falar em qual local foi aferido, porque existem vários locais para aferir a pressão arterial, para aferir a temperatura, né? Não é só na axila, também tem na boca, enfim, em vários locais que não vamos entrar em detalhes agora, porque é mais um resumão, né? A glicemia capilar, para descobrir se a pessoa tem diabetes, né? Então, a glicemia capilar, o valor normal para a glicemia em jejum, né? Você ficar sem comer por um período ali e depois aferir a glicemia capilar, é menor que 100 miligramas por decilitros. Ou seja, se você está em jejum, fez
aferição da glicemia capilar e deu menos que 100 mg por decilitro, tá normal. É o normal para glicemia de jejum. Agora, se for maior ou igual a 100 mg por decilitro e menor ou igual a 126 mg por decilitro, aí já vai considerar como pré-diabetes. Ainda não é diabetes. Acima de 100 não é considerado diabetes, mesmo em jejum. Mas já entra aí como um paciente pré-diabético. Então, e diabetes acima ou igual a 126 mg por decilitro. Agora, na glicemia casual, aquela que você não fez um jejum ali para aferir, para medir, se der maior ou igual a 200 mg por decilitro, já pode ser considerado diabetes, mesmo sem ser em jejum, porque é um valor considerado alto, né? Então, casualmente, se você foi lá e mediu, deu 200 ou mais, diagnóstico de diabetes. Não, hiperglicemia, aumento da glicemia, hipoglicemia, glicemia baixa, falta de glicose no sangue. E agora a saturação de oxigênio, ou seja, SpO2, né, a abreviação que é usada. A saturação de oxigênio é para saber quanto de oxigênio está ligado a uma hemoglobina, ou seja, quanto de oxigênio tem no sangue, resumidamente. O oxigênio é o ar que a gente precisa para sobreviver, né? O ar que precisa chegar a todos os tecidos do nosso corpo. Se ele não chegar, o tecido morre, simplesmente. Por isso que a gente vai aferir a saturação de oxigênio para depois entrar com oxigenoterapia e prevenir a hipóxia. A gente vai falar, depois eu vou fazer um vídeo também sobre oxigenoterapia. Mas enfim, a saturação de oxigênio normalmente fica entre 95% a 100%. É claro que existem casos e casos. O paciente deve ser avaliado individualmente, porque cada um tem o seu parâmetro ali. Se for um paciente DPO-cítico, ele não vai conseguir respirar os 95%, que é o mínimo, né, considerado aqui. Então, tem que se atentar a isso. E a saturação de oxigênio é aferido com o oxímetro de pulso. Eu também não tenho aqui para mostrar para vocês, para demonstrar como faz, mas é simplesmente você pega, coloca o oxímetro no dedo do paciente e vai esperar algum tempinho ali e ele vai te dar a saturação naquele momento. Ou seja, vai ser através de infravermelho. Se o dedo tiver, sei lá, alguma coisa que atrapalhe o infravermelho, tiver unha de gel, por exemplo, aí a técnica é o quê? Você pode ou virar o oxímetro, mas também pode trocar o lugar de aferição, ou seja, colocar aqui na orelha, no dedo do pé. Se o paciente estiver saturando baixo, já entramos com a oxigenoterapia, que vai ser o tema do próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha servido para te ajudar a estudar também. Acabei de passar um resumo aqui. Muito obrigada por ter me escutado.